conexão, tudo conectado, tudo ok, vamos lá, mais uma live. Bom, sejam bem-vindos aí, mais uma live do Método da Mapas, professor Vlad na área. Alguma coisa aqui na transmissão não está de acordo, mas eu vou seguir aqui, tá bom? Deixa eu só conversar aqui com o meu... Então, entender como é que a nossa saúde funciona, ela perpassa por alguns aspectos muito simples. O primeiro deles é compreender aquilo que eu tenho que tirar do meu dia, aquilo que eu tenho que tirar dos meus comportamentos, dos meus hábitos. Então, o que é que está me levando na direção da doença? O que está me levando na direção de estar com o corpo, a parte física, orgânica e até a parte psíquica em desequilíbrio, que proporcione para a gente tamanho desconforto, infelizmente, um tamanho alinhamento com a situação de doença. Então, o Mapas Day, que vai ser um dia que a gente vai estar tratando com vocês aqui hoje, o que vai acontecer no Mapas Day, a gente vai falar muito de hábitos. Só que a gente vai falar de hábitos na prática, nós vamos executar com vocês. Antes de eu dar sequência, deixa eu dar as boas-vindas aqui. Paulinha, minha digníssima esposa, boa noite. Minha digníssima sogra, dona Cida. Professor Stefano, boa noite. Conceição, boa noite. Rodrigo, boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado. Uma galera aqui, sejam bem-vindos, muito obrigado. Eu devo ter ficado... Oi, Roseli, tudo bem? Boa noite. Eu devo ter ficado alguns segundos fora do ar. Deu um negócio aqui, um loop, mas já voltamos. Então, o que nós vamos tratar hoje aqui? A estrutura de um dia, entendendo desde o momento que eu me preparo para ir dormir no dia anterior, porque o seu dia de hoje, quando eu acordo, ele começa a ser bom ou não no dia anterior. Então, os fatores que determinam, olha a palavra, os fatores que determinam se eu vou ter um dia bom ou não, é tudo o que acontece nas horas que precede, é óbvio, né? Que é todo um ciclo, né? Não dá para interromper esse ciclo. Tudo o que acontece no dia anterior vai interferir no dia seguinte, tudo. Tudo, comeu, bebeu, dormiu, se desgastou mais ou menos, se estressou mais ou menos, todo este ambiente psicofísico que você vai passar no dia anterior interfere no dia seguinte, e assim sucessivamente. O Mapas Day, nós vamos preparar um dia especial para vocês, e esse dia especial nós vamos colocar elementos na prática, de forma muito simples, para você compreender como é que você liga a ignição do seu sistema psicofísico para você ter um dia altamente produtivo. Então, como é que é isso? Olha que interessante. A primeira coisa que a gente precisa compreender, para que a gente tenha um dia altamente produtivo, é as situações mapeadas. Então, vamos dizer que é um diagnóstico. A gente vai fazer uma análise diagnóstica de cada ação que eu tenho ao longo do dia. Acordei. O que eu faço assim que eu acordo? Então, a gente precisa primeiro mapear, fazer uma análise, ter coragem de olhar para uma análise. O que eu faço? Acordei. Com ou sem despertador? Eu dormi com o celular do meu lado, ligado na tomada, carregando, ou dormi com o celular do meu lado não conectado à tomada, ou não tinha celular do meu lado. São três coisas diferentes, que vai interferir na qualidade do seu sono. Por fim, acordei. Boa noite, Manuela. Boa noite, Alan. Sejam bem-vindos. Entender como é que você acorda. Acordei, abri o olho, com ou sem despertador. Que horário habitualmente eu acordei? Ao longo da noite eu levantei para ir no banheiro, eu acordei, perdi o sono, não perdi o sono. Se eu acordei ao longo da noite, quantos minutos que eu fiquei acordado para conseguir voltar a dormir? Nós vamos entender e fazer toda essa leitura, porque eu compreendendo como eu acordo, abri o olho, com ou sem despertador, fiz ou não uma oração, fiz ou não um agradecimento às suas crenças, sejam elas quais forem, fiz ou não uma meditação, saí da cama, fui ao banheiro, fiz o xixi, que cor que estava o xixi. Essa análise detalhada do seu dia é fundamental para você compreender pontos que estão a favor, curtindo, de acordo, e pontos que precisam ser ajustados. E olha que interessante, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria
principalmente das pessoas por volta dos 35, 40 anos, assim que acorda, pega o celular para ver se tem alguma mensagem. E por trás disso tem um cenário muito ruim, que a gente se sentir uma pessoa importante, porque se alguém mandou uma mensagem para mim, eu já me sinto importante. Então, nesse momento, a gente tem um hábito vicioso de querer estar pertencente a um sistema social, e isso me retroalimenta, me proporciona um combustívelzinho na minha autoestima. Só que isso vai gerando para a gente situações de cada vez mais querer buscar essa sensação, por exemplo, lá no celular. Outras pessoas têm essa sensação na comida, outras pessoas têm essa sensação assistindo vídeos na internet, outras pessoas têm essa sensação com outros vícios, com cigarro, com bebida, e aí vai, com pornografia, e aí vai. Então é fundamental, nessa leitura que a gente vai trazer para vocês no dia do Mapas Day, é ensinar vocês a compreender de forma simples e prática, sem nenhuma barreira e obstáculo, como introduzir hábitos positivos e como retirar hábitos nocivos. De novo, nós, até que provemos contrário, nascemos perfeitos sobre a obra de Deus, perfeito, saudável. Ou seja, a única coisa que existe é a saúde, mas a gente insiste em fazer bobagem para colocar a gente na rota da doença. Não, Vlad, não é assim não. Pois é, uma parte do processo que a gente precisa aceitar, vou repetir, a gente precisa aceitar, diminui a resistência. Bruno Yamamoto, grande atração internacional, diretamente da Austrália, obrigado a presença. Grande professor Arnaldo, boa noite, meu irmão, obrigado. Quem entrou aqui, Evangelista, obrigado, sejam bem-vindos, boa noite. Dando continuidade. A gente precisa diminuir a resistência, a censura, a gente precisa eliminar as cascas de não querer ver os nossos erros. Nós estamos cada vez mais alimentando as nossas doenças psíquicas e orgânicas porque a gente não quer ver os nossos erros. A gente não quer a gente não quer enfrentar os monstros das bobagens que a gente faz. E várias são essas, no sentido da nossa saúde, várias são as nossas ações que trazem enorme prejuízo para a saúde. Então, o Mapas Day, movimento. No Mapas Day nós vamos falar de movimento de forma psicofísica. Por que eu devo me movimentar? O que aquilo significa nos aspectos psíquicos? O que aquele movimento significa? O que aquele movimento se atrela, se conecta com heranças e memórias que eu trago? E construir essa inteligência de movimento por este caminho faz mais sentido. Quando faz mais sentido, eu tenho mais afeto por esse sistema de exercícios ou de movimento. Quando eu tenho mais afeto por ele, eu cuido dele, eu realmente pratico. Então, no Mapas Day, nós vamos praticar movimentos de características psicofísicas, considerando o horário que vai começar o Mapas Day, que vai ser cedo. Eu vou acordar, vou despertar e vou entrar no sistema do Mapas Day junto com o Vlad e vou ter a primeira parte do dia que a gente chama de despertar matinal. Toda vez que você acorda pela manhã, você tem os seus rituais, sejam eles quais for, mas na orientação do Mapas Day a gente entende, não é que entende porque eu acho. A ciência mostra que à medida que eu ligo os motores psicofísicos logo cedo, que a gente chama de despertar matinal, com movimentos que vão ativar o nosso corpo em relação à proteção, à postura, à respiração, à parte cardíaca, à parte de agilidade, à parte de, enfim, todos os mecanismos físicos e, por consequências, psíquicos que o despertar matinal traz, a gente já sai energizado. E olha que loucura! Não é nada exagerado. Não preciso acordar 6 horas da manhã e fazer 1 hora de exercício. Não é isso que eu estou falando.
o nosso modelo de despertar matinal precisa que você reserve 10 a 15 minutos de exercícios que já vai mudar completamente a sua rotina. Aí a pergunta que fica é, será que muda mesmo, Vlad? Será que 10 minutos de exercício apenas pode mudar alguma coisa na minha vida? Convido você a experimentar. O que você vai perder se você experimentar 10 minutos de exercício logo pela manhã, logo que você acorda? O que você perde? Agora eu te convido a experimentar o que você ganha. Porque em toda e qualquer escolha que você fizer, seja ela qual for, é importante que você avalie o que eu ganho e o que eu perco. Qual é o risco que eu tenho de ir nessa possibilidade, nesse convite que o Vlad está fazendo. Então, para o Mapas Day, no pilar do movimento, nós vamos falar do despertar matinal psicofísico. Esse liga os motores, liga toda a estrutura física e mental, logo de manhã. Quando eu me movimento, eu libero um monte de neurotransmissores, que são substâncias que ajudam o cérebro a trabalhar melhor, que cria percepções no corpo, sensações no corpo, químicas de leveza, de disposição, de bem-estar, de um equilíbrio, que é muito legal. Além de aumentar, óbvio, quantidade de oxigênio no cérebro, quantidade de oxigênio e nutrientes navegando pelo corpo todo. Ou seja, você já sai ativado, tá bom? Junto com o trabalho do despertar matinal, nós vamos ter, ao longo do nosso encontro do Mapas Day, nós vamos ter um momento dos exercícios psicofísicos. É uma aula. E aí é uma aula um pouquinho mais longa. Eu vou mostrar para vocês como encaixar isso ao longo do dia. Não precisa comprar tênis especial, não precisa ter a roupa maravilhosa, não preciso pagar a academia, não preciso contratar personal, não preciso entrar no carro para me... Nada disso, tu vai fazer na sua casa. Uma rotina de exercícios de 30 minutos, na qual essa rotina de exercícios vai transformar a sua vida nos aspectos psicofísicos. Então lembra, o exercício potencializa capacidade cardiorrespiratória. Fazer uma perguntinha muito simples. Alguém aí já sofreu de alguma doença cardíaca? Não, eu não, Vlad. Tá, então vou mudar a pergunta. Samantha, seja muito bem-vinda. Professora, muito obrigado. Newton, Diamante e tia Fátima, obrigado pela presença. Estava sentindo falta de vocês. Alguém conheceu alguém que já teve um problema cardíaco grave e infelizmente veio a falecer ou ficou com alguma sequela gravíssima? Pois é. Essa provocação que eu faço a vocês. A doença do coração ainda é a doença que mais mata. Depois vem vem câncer, aí vem comprometimentos do AVC, né? A gente peguei essa semana dados interessantíssimos falando que as pessoas estão morrendo menos de AVC, de acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, que é o correto de dizer agora, ou o famoso derrame. Tem menos gente morrendo, mas não é que tem menos gente tendo o problema. Ou seja, tem muita gente tendo AVC, aumentou o número de pessoas que têm o derrame, só que diminuiu a quantidade de pessoas que morrem por derrame. Por quê? Há uma intervenção mais precoce na situação do evento acontecendo, medicações mais eficazes e aí vai. Só que, por consequência, aumentou a quantidade de pessoas inválidas fisicamente, porque um derrame, várias as ocasiões, causam diversos desequilíbrios físicos, né, e limitações. Então a pergunta que fica, você conhece alguém que já teve um problema cardíaco? Você conheceu alguém que teve um AVC? Você conhece alguém que tem alguma doença grave com limitações físicas por causa da doença? Então, essa é a provocação que eu te faço. Será que eu me doar, sabendo que o exercício é um dos mais poderosos hábitos de saúde? Eu vou repetir a frase, o exercício físico corretamente é um dos mais poderosos hábitos para a saúde. O corpo foi feito para se mover. Quando ele não se move, ele adoece. Então, que fique bem claro para vocês. O Mapas Day, o dia que a gente vai se encontrar, tem um período do dia que a gente vai falar do despertar matinal, que é um jeito de olhar movimentos com um determinado propósito, e depois vai ter um período que a gente vai fazer uma aula de movimentos psicofísicos, que tem outro propósito, e os dois são complementares. Além disso tudo, eu vou convidá-los a fazer um complemento da atividade física com uma caminhada. E quem começa a caminhada pensando em saúde, não precisa sair correndo, não precisa fazer nada extraordinário. Dá uma volta no quarteirão no primeiro dia.
O segundo dia vai dar 2 voltas no quarteirão. Aliás, para o Mapas Day, nós vamos ter 2 planilhas de recomendações. Uma que vocês vão receber para fazer uma preparação do dia anterior do Mapas Day, e uma outra que vai mostrar para vocês como seria, então, a sugestão de uma progressão dos exercícios, uma sugestão de alimentação mais equilibrada. A gente não vai passar dieta porque eu não sou um nutricionista e não estou tratando individualmente, tá bom? Então, Mapas Day, M de movimento. Vamos falar do despertar matinal. Assim que eu acordo, quais são os movimentos adequados para eu fazer, para eu ligar o meu sistema, ligar o meu corpo, meus aspectos psicofísicos, para que então eu tenha um dia mais produtivo. Vocês vão aprender que se todo dia você se der este presente, de 10 a 15 minutos, todas as manhãs, com movimentos muito simples, que não precisa de nada extraordinário, você vai fazer na sua casa, de pijama ainda, se você quiser. Muda, você vai ter outra condição de olhar para a sua saúde, beleza? Você já sai ligado. Aí nós vamos ter as aulas de movimentos psicofísicos. O que é isso? É um jeito de mudar a interpretação do exercício para a nossa saúde. E aí eu vou dar as recomendações de progressão de exercício. Como eu devo progredir meus exercícios? Como eu devo evoluir os exercícios para que eu não me machuque? E para que o início seja adequado, sem exageros, mas que eu saiba que à medida que eu estou me sentindo melhor com esse estímulo, eu tenho que evoluir. Tá bom? No Mapas Day, como eu disse, M é do movimento, já foi bem explicado, agora eu vou falar do A do alimento. Nós vamos mostrar para vocês o que acontece com o corpo quando ele se depara com um alimento que não é legal. Que a gente chama de alimentos inflamatórios e alimentos que provocam todo um sistema de desequilíbrio no nosso corpo. Aí eu vou falar para vocês no Mapas Day, vou contar uma historinha para vocês sobre como o nosso corpo reage aos alimentos que são inflamatórios. Os alimentos que são mais estressantes para o nosso corpo. E o que acontece por consequência desses tipos de alimento. Beleza? Entendendo que existe algo que acontece com a gente, que é essa inflamação, que é essa alteração de sistema imunológico, que esse processo que a gente chama a palavra é meio complexa, mas eu vou colocar aqui, chama estresse oxidativo. O corpo fica cada vez mais produzindo substâncias tóxicas. Então tem 2 fenômenos acontecendo, uma inflamação sistêmica, sistema imunológico tentando proteger a gente, mas manter a gente constantemente inflamado, e isso aumenta todos os problemas de saúde. E um ambiente mais reativo, um ambiente com estresse oxidativo aumentado. Então eu preciso neutralizar esses 2, porque são esses 2 processos, basicamente, tá bom? Esses 2 processos que evoluem para todas as doenças. Quero dar as boas-vindas aqui a Filó, eu não consigo ler o nome, Cida, seja bem-vinda, Rosu, aí não sei qual é o complemento, acabou de entrar aqui Cine Andrade, sejam bem-vindos. Então, eu vou estruturar uma orientação generalista para a gente abrir a cabeça e falar, uau, esses tipos de alimento me inflama, esses tipos de alimento me desequilibra a saúde. E aí de novo fica a pergunta, você tem coragem de colocar goela abaixo alguma coisa consciente, você sabe que aquilo vai evoluir para um processo na qual, infelizmente, é o desenvolvimento, o início do desenvolvimento de uma doença ou é o fortalecimento da doença que você já tem. Aí você fica tratando com remedinho, desculpa, eu vou direto de forma muito realista. Você tem uma doença, seja ela qual for. Vou dar um exemplo. Aquelas pessoas que têm rinite recorrente, toda hora está com o nariz, às vezes tem sinusite, às vezes tem problema respiratório, às vezes tem até asma, enfim. Esse é um tipo de processo que você reage de acordo com o ambiente que você cria. E boa parte desse ambiente que você cria vem da alimentação. Então você está comendo algo que está gerando um problema, por exemplo, esse da rinite que eu falei.
Aí tu vai ficar pingando coisa no nariz, vai ficar tomando remédio para rinite, vai ficar tomando antialérgico, um monte de medicação para resolver um problema que você não vai resolver. Por quê? A raiz do problema está na alimentação errada. É muito doido. E aí o médico alergista não olha para isso e só faz as recomendações dos exames que você tem que fazer e das medicações que você deve tomar. Os nossos colegas médicos, alguns já estão indo nessa linha dessa medicina integrativa. Ah, é maravilhoso. Por favor, todos vocês que estão aqui, comece a olhar para este lado da sua saúde, da medicina integrativa. Não ache que você vai resolver um problema que você tenha de saúde com remédio. Entenda que o remédio surge por uma necessidade emergencial, mas de forma geral, tudo tem que ser olhado antes. Qual é a raiz do problema? Por que que o problema aparece? E aí volta, falta de exercício, falta de uma alimentação consciente. O terceiro pilar do mapa são os pensamentos. Falar de pensamento é construir uma lógica de como o nosso cérebro funciona. Falar para você que o nosso cérebro funciona de um determinado jeito, que eu vou explicar no Mapas Day com detalhes, explicando como que a gente usa melhor a parte mais inteligente no cérebro. É isso mesmo, Filó, medicina integrativa, não tem outra saída. Ou a gente olha para isso, ou a gente está fadado ao fracasso, né? Então a gente tem, numa determinada área do cérebro, uma área mais nobre, que é uma área um pouco mais inteligente. E ela, por vezes, vai acessar na área da sua memória algumas experiências anteriores que você teve para você tomar decisões. Então, saber usar essa área nobre do cérebro é muito precioso. Então, como eu orquestro, como que eu gerencio minhas emoções e meus pensamentos para que eu sempre esteja numa área mais inteligente do cérebro. Que hora que eu devo recuar, para, pensa, reflete, que hora que eu vou à frente e o jeito mais nobre de você utilizar isso tudo, imaginando que você possa estar para tomar uma decisão importante, seja de saúde, seja de trabalho, seja ela qual for. O jeito mais nobre de você tomar a decisão é praticando um negócio que se chama humildade, e nessa humildade você mergulha em perguntar às pessoas que você confia, que sejam, óbvio, né, experientes naquele assunto que você precisa tomar a decisão, e você então vai lá e acessa essa pessoa com muita humildade, dizendo, cara, eu não tenho inteligência suficiente para saber o que fazer nessa situação. E eu entendo que você é uma pessoa muito sensata. Por favor, me ajude a olhar os pontos de vista para minha tomada de decisão. A gente, nos últimos anos, diminuiu a quantidade de pessoas que tenham coragem de declarar a incompetência, porque a gente não pode falar das nossas fraquezas, afinal de contas, eu falar uma coisa que eu não sei, assumir a minha ignorância, como se a gente tivesse que saber tudo, né? Como se a gente fosse Deus, né? Tem um termo que eu estudo junto com um grupo psicoterapeuta que a gente fala de teomania, mania de Deus. A gente acha que é Deus, a gente acha que não pode errar, a gente acha que é perfeito, a gente acha que são anjos de pura luz que não vai errar. Para, né? Para, que falta de humildade essa teomania. E nesse momento dessa falta de humildade, a gente não acessa as outras pessoas para perguntar, para simplesmente falar, cara, preciso bater um papo, Filó, preciso bater um papo com você. Cara, eu sei que você é muito experiente nessa área, me ajuda com essa informação, o que você pensa sobre isso? Nesse momento que eu acesso a nossa colega que está aqui, a Filó, uma pessoa incrível, Filó, obrigado, tem que marcar outra live, hein, Filó? Quando eu acesso a Filó, com muito carinho, com muito respeito, com muito afeto, respeitosamente, eu estou dizendo para ela, Filó, eu preciso de ajuda. Primeiro ponto. Segundo ponto, Filó, eu compreendo que nesse assunto você é mais capaz do que eu para observar, ou você e eu somamos uma forma melhor de somarmos uma visão para tomar uma decisão. E aí a Filó, que está com o cérebro dela não envolvido na emoção que eu estou envolvido, porque a emoção vai atrapalhar parte do processo e vai ajudar uma outra parte do processo, tá bom? A emoção não pode estar isenta. As pessoas falam, tomar decisões racionais. Calma lá, tá bom? Calma lá.
Calma lá. Não isente o que você está sentindo na tomada de decisão. Não isente, porque o que você sente, por vezes, sendo isso nobre e conectado à sua essência, talvez esse seu sentimento já está dizendo tudo o que você precisa saber. Então, cuidado, essa galera que fala, tomar as decisões tem que ser muito racional. Calma lá. Calma lá. A gente precisa compreender isso, tá bom? Mas poder acessar uma segunda pessoa que você confia, a palavra confia vem de fé, é com fé. Fé vem de divino, vem de espiritualidade. Então, quando eu confio na Filó, eu falo, Filó, queria bater um papo com você sobre esse determinado assunto, o que você sente, o que você pensa sobre isso? A Filó, sem estar envolvida necessariamente na emoção do processo, ela vai acessar as memórias dela, as experiências dela e vai trazer talvez uma sugestão para a gente refletir junto, tá bom? Como eu disse, a quantidade de pessoas que a gente confia nos últimos anos vem diminuindo e, por consequência, está aumentando os problemas de sanidade psíquica, tá aumentando a quantidade de problemas, mais gente depressiva, mais gente ansiosa, mais gente estressada, isso é um horror. Mas vamos seguir aqui. Então, no Mapas Day, eu vou falar para vocês sobre isso. Então, vou falar de movimento, vou falar de alimento, vou falar de pensamento, vou falar do pilar da alegria. O que é essa conexão com o pilar da alegria? O pilar da alegria, como eu sempre reitero, tem o amor, tem a alma no pilar da alegria. Então, como a gente compreende esse pilar da alegria? O pilar da alegria diz muito sobre relacionamento. O pilar da alegria diz muito sobre ambiente. Então, por exemplo, como é que eu me relaciono com esse meu ambiente aqui atrás? Então, tem 2 plantinhas, porque eu sou um aficionado por planta. Tem as minhas bolinhas de pilates aqui, porque eu sou um cara que amo aula de pilates. Acho incrível a entrega e a proposta do treinamento que diz respeito ao pilates. Então, tem minha paredinha de tijolinho, porque eu gosto da madeira, eu gosto do rústico, eu gosto disso, para mim me acolhe mais. Aquilo altamente sofisticado, para mim me deixa... a gente foi criado num modelo mais simples, aquilo que é altamente sofisticado parece que não dá nem para pôr a mão, não é? Já diria uma frase filosófica incrível, quanto mais simples, mais sofisticado. Vou repetir, hein? Quanto mais simples, mais sofisticado, porque o sofisticado é aquilo que te permite acesso. Isso é sofisticado. Aquilo que te impede acesso não é sofisticado. Beleza? Então, o ambiente diz muito pra gente. Tudo que a gente vê ao longo do nosso dia diz muito com a gente. Tudo que a gente sente do olfato. Então, eu acendi um incenso ali. Cara, o que significa para você? Qual a sua intenção quando você acende um incenso? O que você quer modular no ambiente que você está? Diferente de você ter um perfume que você sente daquele incenso, ou porque a sua casa está higienizada, enfim, sua casa está com um cheiro agradável, é uma coisa. Aí, de repente, você chega em casa e está com um cheiro desconfortável. Sei lá, deu um problema no esgoto da rua e está tudo cheirando esgoto na rua. E aí tu vai entrar em casa, aquele cheiro horroroso de esgoto. O seu comportamento, a sua conduta, o seu jeito naquele dia vai ficar igual. Então, olha como é importante você modular o ambiente. Como é importante você modular no ambiente as coisas, modular no ambiente o seu comportamento com as outras pessoas, respeitando e reconhecendo que existe o outro. Olha como isso é importante. Então, o A da alegria, alegria moral e ambiente. Beleza? E o último, que é o S do sono, no Mapas Day, já no dia anterior de quem estiver participando, vocês vão receber uma recomendação para 24 horas antes. Então o Mapas Day vai ser num domingo cedo, tu vai acordar cedo comigo e eu vou te orientar passo a passo o método de um dia ótimo para você, de um dia de alta produtividade, de um dia de muita saúde. Só que a gente vai te dar uma recomendação para que você execute um dia anterior. Óbvio que se você conseguir seguir a recomendação toda, 100%, maravilhoso. Tu vai acordar no domingo de manhã para estar comigo logo cedo, com as suas baterias quase que 100% recarregadas. Se você não conseguir cumprir, há de se ter um custo para isso. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo da live, passar alguns exercícios funcionais aqui para você,
O Mapas Day vai acontecer. Esse Mapas Day sugere um jeito, um método da gente potencializar a nossa saúde de forma muito simples. Tira as barreiras, tira as desculpas, tira da frente toda e qualquer coisa que você imagine que possa dificultar. Ai, mas me disseram que fazer uma alimentação saudável é caro. Te enganaram, porque eles estão naquela onda de querer vender alimentos lights e diets, que está tudo dentro de embalagem. Não, uma alimentação saudável é mais feira do que supermercado. Uma alimentação saudável é mais feira do que supermercado, é mais descasca do que desembala. Então isso não é caro, e entender isso facilita por completo uma vida mais saudável. Compreender que os exercícios que você deva fazer para a saúde no geral, dá para fazer em casa. Ai, mas eu preciso algo extraordinário e complementar. Aí tu vai procurar um centro de treinamento, academia, clube, sei lá o que você vai procurar, que tenha profissionais competentes para te orientar. Mas em linhas gerais, eu te garanto, por todo o conhecimento que tenho depois de 25 anos trabalhando com isso, de que dá para fazer uma rotina de exercícios em casa, descalço, o tênis mais simples que você tiver. Vai ter dia que você não vai precisar nem colocar chinelo, nem tênis, nem nada. Vai ficar, entende? Existe um jeito de fazer para que a gente potencialize a saúde. Além, óbvio, desses 2 pilares que a gente sempre vai bater mais pesado neles, os outros 3 pilares, como é que eu uso de forma inteligente minha mente, como é que eu me relaciono comigo, com o outro e com o ambiente, para que eu crie mais conexões de amor, de afeto, que é o A da alegria, e compreender o S do sono, que eu diria que hoje é um dos maiores problemas de saúde pública do planeta, é o sono. Porque por causa do sono aumenta de todos os outros problemas que todas as outras circunstâncias que eu falei anteriormente, mais depressão, mais ansiedade, come-se mais, acorda-se cansado, não tem disposição para fazer exercício, tem mais problemas de relacionamento, mais reatividade, mais briga, mais confusão, todo um grande problema orquestrado, na minha opinião, o maior responsável, na minha opinião, diz respeito ao sono, tá bom? O sono é o senhor de tudo. O sono respeitado, o sono adequado, proporciona com que você acorde de outro jeito, tanto nos aspectos da mente, nos aspectos psíquicos, quanto nos aspectos orgânicos e físicos. Uma noite ruim vai custar muito caro para a sua saúde. E, como eu estou dizendo, é uma bola de neve, né? Uma coisa embala na outra e vira um ciclo vicioso de coisas ruins, tá bom? De coisas ruins para a nossa vida. Então, na opinião, quando eu falo opinião, me reservo a uma licença filosófica, né? Na opinião, a gente, depois de 25 anos estudando muito o assunto, e só para reiterar da onde que eu tiro isso, da onde despertou todo o processo. Ó, o Rodrigo colocou uma frase incrível aí, sono faz a faxina das emoções. É isso. Só para reiterar da onde saiu toda essa estrutura metodológica do Mapas, é a soma de 25 anos de trabalho com gente, 25 anos de trabalho com gente, hoje eu não faço nem mais conta, mas já passou de 20 mil avaliações e consultas que eu fiz ao longo desses anos. Como é que é possível, né? Tanta gente. É muita gente que a gente, ao longo desse tempo, e por vezes o privilégio de ter estado em instituições muito sérias. E na última oportunidade institucional que eu tive, eu fiz o meu mestrado e eu estudei muito sobre tudo isso a respeito de uma determinada parcela da população. E encontrei coisas incríveis e falei, nossa, isso não pode ficar reservado a uma dissertação de mestrado. Eu preciso falar isso para as pessoas. Então, só para vocês compreenderem o que está por trás do Mapa, além de 25 anos de carreira, tem uma dissertação de mestrado muito parruda, muito séria. Deixa eu pegar lá para vocês aqui. Peraí. Vou pegar. Não devia, mas eu vou. Olha que legal. Vou ler para vocês. Análise da qualidade de vida dessa determinada população. Eu não vou citar aqui porque não diz respeito. E correlação com qualidade de sono, índices de obesidade e estresse hemodinâmico de repouso, que são estresses
cardiovasculares. Qualidade de sono, obesidade, estresse hemodinâmico. Dentro dessa pesquisa, quando a gente estuda a relação da qualidade de vida, aparece diversas facetas que vai dizer respeito sobre qualidade de vida. Deixa eu só fazer um parênteses nisso para encerrar. Quando a gente fala de qualidade de vida, algumas pessoas atribuem qualidade de vida a ter um carro zero, a ter uma casa bonita, a ter um modelo de família que parece ser o perfeito. Não é isso qualidade de vida. Qualidade de vida transcende os aspectos materiais. Então tem várias facetas psicológicas, físicas, ambientais, sociais, que diz respeito a como eu avalio minha qualidade de vida. Então, com essa profundidade de estudo, eu avaliei todas essas facetas da qualidade de vida e correlacionei com sono, com obesidade e com doenças cardiometabólicas. Ou seja, as doenças que mais matam, o problema gravíssimo de saúde pública que se chama obesidade, as pessoas não querem ver isso, e o sono. Ou seja, o MAPAS nasce junto de todo esse volume, esse mergulho de estudo que eu tive a oportunidade de fazer na Universidade Federal do Maranhão, com professores incríveis e com uma orientação de um cara sensacional, tá bom? Eu convido vocês agora para a gente fazer uma rotina de exercícios psicofuncionais, de forma muito simples. Hoje nós vamos trabalhar todos os exercícios no chão, fazendo uma ativação por completo principalmente da nossa estrutura central. Tá bom? Vamos mexer um pouco do braço, mexer um pouco da perna, mas mexer com a estrutura central do corpo diz respeito, o que a gente chama de músculos do core, músculos do centro do corpo, que conversam e muito com a nossa coluna. Lembrando que a nossa coluna é o canal de transmissão de informações do cérebro para o corpo todo. Então, proteger a coluna não é uma escolha. Eu vou repetir, proteger a sua coluna não é uma escolha, é uma necessidade. Então vem comigo que eu vou fazer uma sequência de 10 a 15 minutos de exercícios, muito simples, muito confortáveis, convido que todos possam fazer do jeito que tiver aí na sua casa, só pega algo para você poder deitar em cima e não deitar direto no chão. Se você também não se incomoda, deita direto no chão, não tem problema. Fazer uma rotina de exercícios para a gente aumentar a proteção da coluna. Tenho certeza, se alguém tiver com dor na coluna, que for muito grande a dor, talvez não fosse muito bom fazer. Mas se for aquela dorzinha suave de final de dia, de cansaço, você vai terminar a sequência de exercícios sem dor nenhuma, tá bom? Vamos comigo lá. Bom, como eu disse, nós vamos fazer tudo no chão, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês estejam deitados, inicialmente de barriga para cima, tá bom? E aí depois nós vamos fazendo uma situação inversa até que a gente fique em pé. Primeira rotina de exercícios é a gente compreender a posição de estar deitado. Então, pé firme no chão, procure o alinhamento e o afastamento do pé sem exagero, tá bom? Não afasta demais, não fecha demais. Mantém basicamente a linha dos ombros, tá bom? Linha dos ombros. Percebe o pé todo bem apoiado do calcanhar, face externa do pé, que é o que normalmente apoia, e os dedos. Óbvio que existem algumas pessoas que têm o pé plano, né, o pé chato, e às vezes o meio do pé aqui você vai sentir tocar. Para todo mundo, independente de ter ou não o pé plano, é importante que vocês façam um movimento muito sutil, não é exagerado, de garra. Então você vai sentir os dedos contra o chão, tá bom? Então essa é a primeira coisa, orienta o pé, ativação das garras de forma muito sutil. Isso, organiza o seu quadril no chão, alinha, dá uma olhadinha, ver se a sua coluna está bem esticadinha, alinhada ao centro. Isso, coloca as duas mãos lá para o alto. Quando eu coloco a mão para o alto, cuidado para o ombro não sair junto. Ao contrário disso, eu vou empurrar o ombro para trás. Então, o primeiro exercício muito simples, ó, sobe e volta. 1, subiu e volta. 2, lá na escápula. 3, 4, 5, aprende a estabilizar a escápula. 6, o que a escápula tem a ver com core? Vocês vão ver daqui a pouco. 7, 8,
9, 10. Ok, mão no chão. Isso, eu fiz um trabalho aqui de cima, vou fazer um trabalho lá de baixo agora, tá bom? Tira a ponta do pé do chão, deixa só o calcanhar. Aí sobe o quadril muito sutil, ó. 1, desceu. 2, desceu. 3, muito sutil, muito confortável. 4, isso. 5, vamos até 10. Cuidado para o joelho não afastar demais, tá? 6, 7, 8, muito bom. 9, mais uma apenas. 10, ok. Desce o pé, descansa, descansa aqui. Fiz um movimento lá de baixo, vou fazer um movimento aqui de cima, tá bom? As duas mãos, ó, apontada para o teto. Eu vou tirar a cabeça, parte dos ombros do chão e volto. 1, lembra que a escápula agora, ela fica, ela não precisa ir junto não, a escápula fica. Quem sai é a cabeça e parte dos ombros do chão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muito fácil, hein? 9, 10, descansa a cabeça, talvez tenha sentido um pouco o pescoço, normal, não está habituado a fazer, talvez canse um pouquinho. Lá na academia, muitas das vezes, centro de exercícios, as pessoas vão falar, põe a mão atrás da cabeça e sobe. Aí eles vão falar assim, olha, não pode encostar o queixo no peito, não pode isso, fica olhando para o teto, lá. Só para a gente desmistificar algumas informações, óbvio que se você estiver fazendo esse movimento abdominal, quase que arrancando a cabeça do lugar, não tem condições. Eu não preciso colocar energia na cabeça, a energia está no centro do corpo, tirando toda a parte alta do chão. Então não é puxando a cabeça. Porém, não tem problema algum que eu faça o movimento utilizando discreta flexão da cervical. Afinal de contas, essa região do corpo faz isso. Então, de forma discreta, não tem problema que isso aconteça. Então, entenda para você, se deixar a cabeça rígida, olhando para o teto, dói o pescoço, deixa ele trabalhar junto do movimento, tá bom? Esse professor Vlad quer explicar tudo, né? Parece doido. Vamos lá, tô na posição, fiz o movimento aqui de cima, vou fazer o movimento lá de baixo agora, ó. Estica uma das pernas e ela vai subir, ó, o mais alto que você conseguir. A hora que ela chegou aqui em cima, você vai girar o pé para fora, ó, gira o pé para fora, abre, fechou e começa de novo. 2, abre, fechou e começa de novo. 3, muito bem. 4, mais um só. Como esse tem uma exigência maior, vamos fazer só 5. Isso, muito bem. O outro pé agora, outra perna. Subiu. 1. Isso, muito bom. Subiu. 2, gira, abre. 3. Isso. 4, muito bom. Mais um só. 5. Muito bom. Pisou. Fizemos um movimento de baixo, vamos fazer um movimento de cima agora, tá bom? Então você vai deitar de lado. Flexionei o joelho à frente do meu quadril. Ok? Meu joelho está flexionado, meu quadril está flexionado. A minha mão de cima vai apoiar aqui na frente, a minha mão de baixo vira um travesseiro, ó. Porque senão eu vou ficar com a cabeça pendurada. Então esse braço entra aqui de baixo para alinhar sua cervical. E aí o movimento, ó, abriu e volta. Isso, só isso, ó. Abriu, vai olhando para sua mão, vai o mais longe que você conseguir e volta. 2, tá mexendo com o braço, tá mexendo com a parte da cintura escapular e tá mexendo com a região toda do tórax e da lombar, tá bom?
4, mais um só. Isso. 5. Esse exercício é maravilhoso. De tão simples, parece que não é... Ah, não pode ser tão bom assim. Pois é. De tão simples, prático e maravilhoso. Extremamente funcional o exercício. Estou na posição, vou fazer o outro lado, ó. 1. Nossa, sinto esticar tudo, Vlad. Pois é, isso aí mesmo. 2. 3. Não inventa, vamos simplificar, né? 4. Vamos tirar as barreiras para quem quer começar os exercícios. 5. Isso. Só para que vocês compreendam, essa primeira rotina de exercícios tem a ver com a primeira fase de desenvolvimento da criança. Ou seja, tudo o que eu fiz aqui é o que uma criança na fase de 0 a 1 ano vai fazer. Então, é óbvio, né? Todos esses movimentos a criança faz do jeito dela, óbvio. Mas a gente está revisitando na nossa memória física, o movimento. Só que junto dessa memória física, quando eu revisito, há uma memória afetiva com esses episódios. Então, eu vou sempre insistir nisso. Quando você passou pela essa fase de criança, 0 a 1 ano, principalmente os meses iniciais, que você tinha só os movimentos de solo, o afeto que você recebeu ali, afeto é de afetar, seja o afeto bom, do amor, do carinho, enfim, é uma forma com que você registrou esse movimento e esse afeto. Se nessa fase você teve um afeto não muito positivo, algumas situações de estresse, de desavença, infelizmente você registrou na memória esse movimento com afeto não muito positivo. Hoje, enquanto adulto, você reconstrói o significado. Não tem como você negligenciar ou achar que você vai esquecer isso. Está lá registrado, está guardado. Eu simplesmente vou reorganizar isso numa outra caixa e dizer, esse movimento agora tem esse significado para mim, está tudo bem. Beleza? Ó, eu estava deitado de lado, vou usar aqui a mão para eu levantar, ó. Tá bom? E aí eu vou me ajoelhar. Quando eu me ajoelho, a ponta dos pés estão apoiadas lá atrás. E aí eu vou fazer um movimento que a gente chama do gato e do camelo. Ó, eu vou curvar a coluna para o alto, olhando para a barriga. E aí eu vou alongar, esticar, olhar lá para frente e empinar o bumbum. Esse movimento que acontece na coluna, integrado com o quadril, provoca a maior liberdade que você pode imaginar para a sua região, principalmente lombar. Então é um jeito de mexer a região lombar. Vai fazendo aí. É um jeito de mexer na região lombar, causando mobilidade e ativação muscular, que a gente chama de moestabilidade. Eu estou dando liberdade na articulação, mas eu estou ativando os músculos que orientam essa coluna. Nessa posição de 4 apoios, ou seja, com a coluna horizontalizada, é completamente diferente de eu fazer qualquer exercício nessa posição verticalizada. Quando eu estou verticalizado, eu tenho a ação da gravidade me comprimindo. Então essa região já fica comprimida, que é diferente de eu estar horizontalizado, que essa ação da gravidade, a distribuição dessa energia está diferente sobre a coluna, tá bom? Terminamos aqui 10 movimentos. Vou convidar vocês agora, ó, ponta do pé no chão, mão firme aqui. Eu vou convidar vocês a um desafio agora, ó. Tira o joelho do chão. Segura. 5, 4, 3, 2, 1, desceu. Ai, Vlad, esse é difícil. Tá bom, é assim que funciona. A gente vai ter que superar alguns desafios para poder ir para o próximo nível. A criança de 0 a 1 ano, quantos desafios nós já não superamos, não é verdade? E aí de 0 a 1 ano você pega uma criança que não tem habilidade ou controle algum sobre o movimento e de repente em 12 meses essa criança está em pé andando.
É incrível o que acontece de 0 a 1 ano. Incrível. É o que eu estou tentando mostrar para vocês. A gente precisa resgatar essas competências físicas e psíquicas. Fundamental, tá bom? Vou aumentar o desafio, ó. Mesma posição, ponta do pé. Agora eu vou tirar o joelho e quem se sentir confortável vai tentar jogar o bumbum lá para o alto, esticando o joelho. Ai, professor, tá esticando tudo aqui atrás. Pois é. E quem conseguir vai pôr o calcanhar no chão. Meu Deus do céu, tá esticando tudo. É exatamente isso. E aí volta, ó, bem devagar. Isso, muito bom. Muito bom. Mais um exercício que vai envolver a região torácica e a região escapular, tá bom? Nessa posição de 4 apoios, o braço vai entrar debaixo de você, ó, por dentro, tá? Minha mão que ficou apoiada tá na frente. Eu vou entrar por dentro, ó, por baixo, e vou tentar colocar o meu ombro no chão, ó. Abaixo, tenta pôr o ombro no chão, não tem problema. Ai, Vlad, me ensinaram de outro jeito, não é para dobrar o braço. Tudo bem, eu estou te ensinando um jeito que é mais desafiador hoje, ó. Tenta colocar o ombro no chão, alonga bem, vai bem longe. E aí volta, olhando para sua mão, ó. Aponta lá para o teto. E aí vem de novo. Escorrega, vai, alonga, tenta pôr o ombro no chão. E aí volta. 2, vamos fazer 5. Isso. 3, muito bom. Isto. 4, mais uma só. 5. Fazer para o outro lado, tá bom? Posição. Encaixa. 1. Isso. Eu quero agradecer essa aula que eu estou fazendo com vocês, porque eu fiquei o dia todo sentado trabalhando e já tinha treinado hoje, hein? Mas esses exercícios no final do dia é libertador da coluna. Libertador. Então estou sentindo soltar toda a minha coluna, parte torácica, parte alta, liberando a musculatura que ao longo do dia vai ficando tensionada, né? Então obrigado. A minha obrigação de entregar aula para vocês me faz muito bem, porque ela é muito boa para mim. Ó, tava nessa posição. Agora eu vou levantar. Vou colocar um pé à frente, ó. Um pé à frente. O pé de trás, agora eu tô com o peito do pé no chão, tá bom? O pé da frente, ele não pode ficar exatamente na sua frente. Ele vai sair um pouquinho da sua frente, ó. Tá bom? Ele sai. E aí, o joelho, para este movimento, ele vai sair na direção do terceiro dedo do seu pé. Então, o joelho vai para fora, tá bom? Aí, nós vamos colocar um elemento a mais. Então, o movimento da perna é esse. Tá vendo que eu estou alongando bem essa frente do quadril. Vocês vão sentir alongar bem a parte de trás dessa perna. Talvez sinta um pouquinho a panturrilha, essa parte de baixo aqui da perna. E junto com tudo isso, eu vou incluir o trabalho do braço, ó, que é para envolver a cintura escapular. Então, encaixa o peito, abre bem o peito, encaixa os ombros para trás e ó, subiu. 1. Voltou. 2. Voltou. Vamos fazer 5, tá bom? 3. As pessoas falam, exercício só de mobilidade, de alongamento. 4. Negativo. Mais 1. 5. Além do trabalho de mobilidade, tem músculos realizando o movimento, não tem? A função desses músculos que estão realizando os movimentos para a articulação se liberada, esses músculos estão se ativando. Então há um ganho também dessa ativação muscular que a gente chama de estabilidade, ok? O pessoal está colocando mensagem, eu não estou conseguindo ler. Eu estou com o celular e a distância não me permite ler, tá bom? Depois, antes de finalizar a live, eu leio algumas que for possível. E se for pergunta, eu respondo, tá bom? Ó, 1. Muito bom. 2. Muito bom. 3. Excelente. 4. Mais uma só. 5. Ok, voltou.
Agora nós vamos usar esse pé da frente para ajudar a gente a levantar, tá bom? Pôs a mão aqui, subiu. Beleza? Vamos usar para finalmente. Eu vou tomar um pouco de água, que eu estou com um pouquinho de tosse. Ai, Filó, também agradeço porque terminei os atendimentos do consultório agora há pouco e esses movimentos são... Isso, Filó, obrigado. Tiago entrou, maravilhoso, Tiago. Maria Aparecida entrou. Nossa, uma galera, nossa, que bênção, um monte de gente legal. Obrigado, pessoal, pela audiência. Filó, obrigado também. Pessoal, bom, o objetivo da nossa live de hoje era trazer para vocês luz ao que vai acontecer no evento do Mapas Day. Espero que vocês fiquem conectados aqui no nosso Instagram para que vocês vejam as publicações, as postagens sobre o evento. Nós temos uma data mais ou menos pré-estabelecida, mas talvez a gente reveja essa data na questão de 1 ou 2 semanas, por alguns motivos técnicos. Mas, de uma forma geral, espero que vocês tenham compreendido... Estou com uma tossinha chata. Espero que vocês tenham compreendido qual é a estrutura de um dia pleno para a sua saúde, para a sua máxima produtividade, para a sua máxima condição, tanto física, mental, psíquica, relacionado você e as demais pessoas, tanto em ambiente de trabalho, quanto família e demais relacionamentos que você tenha. Fundamental que vocês compreendam isso, tá bom? Desejo a todos uma ótima noite. Mais uma vez, meu eterno obrigado para vocês. Um grande beijo, um forte abraço e nos vemos aí na próxima semana, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E por favor... A live vai subir para o ar agora, coloca lá um comentáriozinho, coloca lá um coraçãozinho, dá uma curtida. E mais do que isso, se a live fez sentido para você e as outras lives anteriores, é importante que a gente tente multiplicar isso, que outras pessoas possam acessar, na verdade. Afinal de contas, está aí à disposição esse conhecimento. Com certeza não veio do dia para a noite, né? A gente, além de ter o conhecimento, a gente tem que tentar trazer ele para um conhecimento, para uma forma de entregar que seja mais compreensível para as pessoas. E esse jeito que a gente encontrou, pelo que a gente entende, tá bacana, pelo que a gente entende. Então eu preciso que vocês comentem. Se tá bacana, escreve lá, tá bacana. Se não tá bacana, eu acho que tem que melhorar isso. Também escreve, não tem problema, tá bom? Eu preciso do feedback de vocês para que a gente entenda se a gente realmente está no caminho certo ou não, tá bom? Beijo, meus amados. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.